Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. 2023, novo ano e um velho desafio que ameaça as futuras gerações. As mudanças climáticas e os efeitos sobre o planeta. Fortes ondas de calor, incêndios florestais, tempestades, tornados, furacões. Eventos cada vez mais severos que castigam várias partes do mundo, mas principalmente as comunidades mais vulneráveis, mais pobres. No fim do ano passado, uma nova tentativa de reverter esse cenário de destruição. Líderes de mais de 100 países, organizações sociais, ambientalistas, ativistas se reuniram no Egito para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP27. Depois de muito debate, um acordo histórico e a criação de um fundo para ajudar os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Mas os detalhes ainda não saíram do papel, que deve acontecer só no fim deste ano. E esse é o tema do Aparecida Debate de hoje. Os nossos convidados para o programa desta noite são Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, é mestre em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas e membro do Observatório do Meio Ambiente e do Poder Judiciário. Também tem especialização em Economia das Mudanças Climáticas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Carlos, boa noite para você, bem-vindo à TV Aparecida, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para debater o tema. Também conosco nessa noite o Alexandre Prado, especialista em mudanças climáticas e diretor de Economia Verde na WWF Brasil. Foi diretor econômico da ONG Conservação Internacional em Brasília por 8 anos e liderou programas na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto Arapiaú. E atuou ainda no Instituto WRI Brasil, onde ajudou na criação do cálculo do protocolo de gases do efeito estufa. Alexandre, boa noite para você, bem-vindo aqui à TV Aparecida, também agradecemos muito a sua presença. Boa noite, Eduardo, Carlos, todos os telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, foi um avanço que se conquistou na COP27, mas ainda faltam os detalhes. Sobre a Conferência do Clima, a gente vai falar mais adiante, mas eu queria começar por esses eventos extremos que nós vimos aí na reportagem. Carlos, com você, depois com o Alexandre. São os sinais claros dessa mudança do clima no mundo? Bom, não há dúvida. Nós temos hoje uma realidade comprovada de aquecimento médio desde o período industrial de 1 grau, 1,1 grau. Né? Isso está muito acima do que se previa inicialmente nos estudos do IPCC. Ou seja, nós estamos avançando muito nessa alteração climática, além do que era esperado pela própria ciência. E, em decorrência disso, nós temos já os eventos extremos que eram, há uma década atrás, considerados uma questão do futuro, para o futuro, e agora eles estão plasmados em nossa realidade. Né? Estão aí sob a forma desses eventos que você demonstrou com esse vídeo muito bem elaborado. Então, a grande preocupação é exatamente a velocidade das mudanças climáticas e como a ação humana, o comportamento da sociedade humana deve ser modificado num período mais rápido do que também se esperava, para que a gente consiga um equacionamento na emissão de gases de efeito estufa. O grande desafio é esse. A humanidade ela está sujeita a enormes impactos, já está sofrendo isso, e é necessário, então, que a gente tenha uma atitude, um protagonismo mais atuante para reverter ou estancar o processo, já que reverter é difícil. Gases de efeito estufa permanecem, às vezes, até 200 anos na atmosfera. Pois é, Alexandre, eu queria que você explicasse também, para quem está assistindo em casa, a gente acompanhou aí na reportagem vários eventos extremos, mas o que a gente pode considerar como evento extremo do clima? Oi, Eduardo. Bom, o evento extremo do clima são todos esses eventos que já estão acontecendo, que teoricamente seriam de origens naturais e são assoberbados pela mudança decorrente da emissão de gases de efeito estufa, como bem falou o Carlos. Então, você tem desde chuvas torrenciais acontecendo de uma forma muito mais intensa, muito mais água de uma vez só.
enquanto num cenário sem mudanças climáticas, você teria uma quantidade menor de água espalhada ao longo do tempo. E assim vai. Quer dizer, então, não é à toa que a gente vê no Brasil, a todo ano, um aumento de catástrofes. Isso é dado pelo INMET, que é um instituto do INMET no Brasil, que as catástrofes relacionadas a mudanças climáticas, a eventos extremos, elas aumentam e impactam, como bem falado no vídeo, principalmente as populações mais vulneráveis. Sobre elas, inclusive, que a gente vai estar conversando hoje no Aparecida Debate. Nesse vídeo não citamos o caso de Petrópolis, até porque a nossa reportagem viajou até a cidade serrana do Rio de Janeiro para mostrar como é que está a situação depois daquela tragédia que aconteceu em fevereiro do ano passado. Mais adiante no programa, a gente vai mostrar como exemplo daquilo que precisa ser feito e ainda não foi feito por essa comunidade. Carlos, se nada for feito, você falou que é urgente que se faça. Qual o futuro do planeta, hein? Olha, o futuro do planeta é uma estabilidade climática e, consequentemente, uma série de eventos que vão atrapalhar profundamente a vida das pessoas e até ceifar a vida das pessoas, né? A grande preocupação que se coloca hoje é a questão da segurança das populações, os países mais vulneráveis que estão aí desaparecendo, países insulares, né? Migrações entre países e também interpaíses, quer dizer, dentro de países. Até mesmo o Brasil poderia sofrer no futuro uma situação onde determinadas regiões se tornassem, como por exemplo a Caatinga, no Nordeste brasileiro, se tornassem completamente desérticas, né? Então, isso provocaria um êxodo de populações que não teriam ali água para sua sobrevivência. Então, a grande questão é a perda, muitas vezes de vida e sempre de qualidade de vida. E um dos elementos mais importantes é a insegurança alimentar, na medida em que o aquecimento global acima de 1,5 grau, chegando aí a 2 graus, ele pode desestabilizar completamente a agricultura, porque não se tem estudos ainda suficientes para saber qual é o comportamento da agricultura frente a determinadas agriculturas, são muitas espécies de cultivos, diante das mudanças climáticas. E aí até mesmo a expectativa da perda de safras, né? Quer dizer, você perde capacidade de geração de alimentos para uma grande população que hoje já atinge aí 8 bilhões de pessoas no planeta. Alexandre, há um ponto em que não teremos mais volta, hein? Oi, Eduardo. Sim, há um ponto que não tem mais volta. Na verdade, não tem mais volta, né? Como o Carlos falou, já tem um aquecimento contratado de 1,1 e a gente está emitindo toda hora, a todo momento. Então, segundo o último relatório do IPCC, é inevitável que a gente passe de 1,5 graus e talvez até 2 nas próximas décadas. E a questão é o quanto que a gente consegue fazer isso de uma curva que ela volte a cair logo na sequência decorrente dos nossos esforços de redução de emissão agora. Então, a dificuldade é, mesmo retornando depois a um planeta mais ameno, esse overshooting, como é chamado, esse salto, né, na temperatura, quais são os impactos que eles vão causar? Não tem, por exemplo, quem trabalha com conservação, biodiversidade, que é o meu caso, como que a gente reverte uma perda de uma espécie, dado o aquecimento? Ou se a gente pensar em populações vulneráveis, como a gente reverte processos de perdas de local de habitação decorrente de mudanças climáticas? Isso ainda não está muito claro, só sabe que isso irá acontecer. E como falou o Carlos anteriormente, a gente segue, nós estamos no 6º relatório do IPCC, e até agora sempre foi um cenário pior do que era o pior dos cenários do relatório anterior. Então, ou seja, a gente está muito aquém do que deveria ser feito. Carlos, o aquecimento global vem sendo apontado como a principal causa dessas mudanças climáticas, desses eventos extremos. Mas eu vou pedir para você e para o Alexandre, para que todo mundo em casa possa acompanhar também o nosso debate, a nossa discussão, para explicar o que é, por que acontece esse aquecimento do planeta. Bom, Eduardo, nós vivemos uma fase considerada como o antropoceno. O antropoceno é uma fase civilizatória onde a intensidade da atividade humana
na face do planeta, ela extrapola os limites das alterações aceitáveis. E isso se refere a quase todas as questões das agendas ambientais e tem impactos na própria vida da humanidade. Então, o aquecimento global é exatamente isso. É o extrapolamento das atividades humanas, ou seja, as emissões de combustíveis fósseis, decorrentes de combustíveis fósseis, da queima provocadas pela humanidade, ela extrapola a capacidade do planeta, está acima. Isso cria um sistema de efeito estufa, impedindo que esse calor vá para a atmosfera. E isso leva a essa realidade que nós temos hoje, um aquecimento contínuo do planeta. Não é? Então, qual é a lição de casa desse processo? Qual é a lição que isso nos traz? É que qualquer visão ecossistêmica, seja um organismo humano, seja um planeta, seja uma região, ela não pode ter um impacto, né, uma alteração acima da alteração que ela poderia naturalmente suportar. Né? Então, nós estamos aqui provocando, com as atividades humanas, com a queima de combustíveis fósseis, uma alteração dramática do planeta, porque nós estamos emitindo muito mais do que a atmosfera do planeta poderia suportar. Alexandre, muito se fala, né, que os grandes responsáveis pelo aquecimento do planeta são as grandes potências que não abrem mão, né, do combustível fóssil. Isso seria determinante para o que a gente está vivendo hoje no mundo? Sim, o Eduardo, você está certo, Eduardo, e eles são grandes responsáveis no Brasil, mas o Brasil, infelizmente, tem a sua parcela de culpa também, decorrente das atividades de uso do solo. A gente fala de alterações de uso do solo, principalmente desmatamento. Então, o Brasil é um país que, quando você pega as nossas emissões anuais, decorrentes, né, seja de uso do solo, seja de combustíveis fósseis, e divide ela pela média da população, a gente está acima da média global. Então, quer dizer que o país, infelizmente, está entre os 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, principalmente decorrente das atividades de desmatamento. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui no Aparecida Debate, né? Eu falava durante esse primeiro bloco que nossa equipe viajou para a cidade de Petrópolis, que sofreu uma grande tragédia no começo do ano passado na região serrana do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar, 10 meses depois, a gente está para completar um ano dessa tragédia, como é que está a situação daquele povo que sofreu tanto com as fortes chuvas que atingiram o município. Mas agora o Aparecida faz uma pausa, o Aparecida Debate faz uma pequena pausa e volta para falar sobre as mudanças climáticas e o futuro do planeta. Voltamos já. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o desafio de salvar o planeta dos desastres climáticos. Participam do programa com a gente o Carlos Bucuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, mestre em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas. E também o Alexandre Prado, especialista em mudanças climáticas e diretor de Economia Verde na WWF Brasil. Antes da gente retomar o nosso debate, vamos relembrar agora uma das maiores tragédias de 2022, que completa um ano em fevereiro próximo. A nossa equipe viajou até Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, devastada por uma tempestade. As fortes chuvas destruíram grande parte da cidade e deixaram centenas de mortos e desaparecidos. A reportagem é do Eduardo Góes. Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Sergipe têm sofrido recentemente com fortes chuvas. Vários acidentes, várias pessoas já morreram neste final de ano. Só que tem um lugar aqui no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, foi um cenário de uma devastação total no início do ano. No dia 15 de fevereiro de 2022, nesta rua que eu estou, morreram 93 pessoas das 242 pessoas que foram vítimas fatais nessa cidade. O Aparecida Debate de hoje quer discutir quais foram as ações do poder público até o momento e também quer ouvir um pouco a voz desses moradores, como tem sido esse ano de 2022 para eles. Ninguém consegue esquecer o Alex, o Adalto, a Cristiane, a Marisa e outras 54 famílias do Morro da Oficina. Petrópolis, na região serrana do Rio,
viveu em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022 um cenário de terror. Escutei um estrondo, né? Barulho assim de algo rolando. Aí quando eu saí e para olhar o que estava acontecendo, aí que eu vi tudo descendo. Havia as árvores passando por cima da casa da vizinha aqui, se quiser mostrar aqui, ó, por cima aqui, ó. Entendeu? A terra passando do lado e foi coisa rápida. Em 5 segundos, de repente ficou aquele silêncio. O meu último pensamento no momento foi, pô, não acredito que eu vou morrer soterrado. Aí virei, que a minha porta emperrou e fiquei esperando. 5 segundos. Aí ficou tudo aquele silêncio. Aí quando eu virei, me desvirei para cá, olhei, já não vi a casa da Cristiane, né? Do meu vizinho aqui, que era uma casa de 3 andares, eu já não vi, já fiquei apavorado. Da minha família, eu perdi meu filho com 18 anos, né? Um jovem, cheio de planos para o futuro, né? Meu irmão, com 35 anos, 2 crianças pequenas também. E um amigo que trabalhava comigo, que para mim ele era mais do que meu irmão. Né? Tamanha amizade que tinha. O Adalto, que perdeu esposa e 2 filhos, sofre até hoje com o sumiço do corpo de um dos filhos. O garoto foi encontrado, mas o corpo deu saída do local e não chegou ao IML. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro. Tá aí, gente, ó, desde quando aconteceu, como é que tá isso aqui? Ninguém faz nada, ninguém resolve nada, ninguém tá nem aí, para dizer assim, vamos ganhar tudo no cansaço. Mas eu não esqueci de nada não, gente, é como se fosse hoje, entendeu? Eu vivo um dia cada dia esperando, fica em casa que eu vou te dar a resposta, tô aguardando. Não vou parar. Enquanto não tiver todas as respostas que eu preciso, eu não vou parar. Na família da Cris foram 9 vítimas e a luta depois de enterrá-los foi para conseguir arrumar onde morar. Só conseguiu um aluguel social há 4 meses. No início, a nossa guerra era para arranjar uma casa. Eu fiquei 3 meses na casa de um amigo, porque onde você chegava a procurar uma casa, quando se tratava da prefeitura, a gente até portão batiam na nossa cara. Tem 4 meses que eu consegui um apartamento no Quissamã, com muito sacrifício. 2 meses pagamos do nosso bolso, não fomos ressarcidos, né? E a partir do momento, igual eu sempre falo, a gente pagava nossos impostos. Quase 1 ano se passou e a pergunta de todos é a mesma. Por que o abandono do local? Nós não vimos uma retroescavadeira aqui, a não ser no dia de virar aqui para poder procurar os corpos, né? Que a maioria foi achada pelos próprios familiares. O poder público tem que entender que o povo agora sabe brigar pelo aquilo que quer. E é o que nós vamos fazer. Enquanto tiver uma pessoa gritando por isso aqui, a gente vai continuar até ter uma resposta, até ter, olha, ou nós vamos fazer uma obra lá, o projeto é esse. E outra coisa, tem que ser um projeto garantido. 10 meses, nós vamos... O que a gente é para eles? Nada. Petrópolis sempre passa por esse tipo de problema. Ao menos uma grande tragédia por década tem acontecido. A população questiona o que falta para que tratem o assunto como prioridade. Triste, né? Essa tragédia que aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Na época, a gente discutia muito a falta de planejamento para com essas famílias que vivem em áreas de risco, em especial nesse morro que praticamente foi arrastado para baixo, né? Com essa enxurrada que aconteceu no começo de 2022. Mas a gente está falando de uma necessidade em que o poder público precisava agir pelo menos nesses 10 meses, 11 meses depois da tragédia. E pelo relato dos moradores, pouco agiu ou não agiu em nenhum ponto, não avançou um passo para proteger essas comunidades mais vulneráveis. E quando a gente vê tragédias como essa, Carlos e Alexandre, a gente repara que são justamente essas comunidades mais vulneráveis que são as principais vítimas, né? Por que isso acontece, afinal, Carlos? Eu começo com você. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que é uma tragédia terrível, né? Você perder pessoas. E é uma tragédia anunciada, porque você tem cartas geotécnicas que atestam o risco dessas áreas de declividade, as áreas inundáveis. Quer dizer, não há desconhecimento sobre riscos geotécnicos de deslizamentos do Brasil. O que há é a falta de programas efetivos para proteger a população, inclusive, se necessário, com relocação, né? Então, é isso que consiste o grande desafio das mudanças climáticas, você realizar um grande processo de adaptação climática
livrando essas comunidades que estão em situações de vulnerabilidade para que isso não volte a acontecer, não é? E aqui eu gostaria de fazer um recorte nesse processo. Tudo que foi planejado, mesmo que foi planejado, não ocupação irregular, foi planejado de acordo com uma série histórica de chuvas, que hoje não é base mais confiável para nada. Hoje você tem um sistema atípico, imprevisível, muito além da pluviometria que era esperada, né? E cada vez uma surpresa maior, porque as mudanças climáticas vão alterando o processo. Então, a gente tem que trabalhar nesse aspecto da adaptação, principalmente no Brasil, nas áreas de declividade, nas áreas inundáveis. E aí tem um elemento que eu acho fundamental, que é uma ação muito firme do poder público, no sentido de organizar essas comunidades para que elas possam efetivamente cobrar do poder público um processo de políticas públicas que possam solucionar o seu problema. Se essas comunidades continuarem desorganizadas, ficarem apenas nas mãos do poder público, sem exercer controle social, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa situação. Lembrando que, muitas vezes, as verbas para resolver esses problemas, como, por exemplo, para dar suporte às encostas, né, são utilizadas para a festa de Réveillon, são utilizadas para a festa de São João, ou seja, você tem um desvio de finalidade nas verbas que são, diria, destinadas a resolver situações como essa. Então, é preciso controle social, organização da sociedade. Exatamente, a gente percebeu aí por essa reportagem, né, Alexandre, que mais que a perda de um ente querido, e teve muitas pessoas que perderam praticamente a família toda nessa tragédia lá em Petrópolis, né, tem a questão do descaso do poder público. É aquela coisa do poder público não fazer nada para evitar que isso se repita, né? É isso mesmo, Eduardo. Você sabe que o que mostra bem no vídeo é o pior cenário, né? O cenário mais triste desse processo de mudanças climáticas, que a gente chama de justiça climática, que é vinculado para as comunidades que menos emitiram, menos são responsáveis pelo processo de mudanças climáticas, são as pessoas mais simples, que ou estão na região urbana, como bem mostrado em Petrópolis, mas também na área rural, populações indígenas, quilombolas, e que, no entanto, são as que mais sofrem os danos decorrentes das mudanças climáticas. Então, assim, eles são os menos responsáveis e são as maiores vítimas. Obviamente que o poder público, seja local, no caso da prefeitura, regional, estado, da União, mas também global, ele tem um papel importante nesse processo que a gente fala que é de justiça climática, onde aquelas pessoas, aquela parte da sociedade que já está com uma qualidade de vida muito acima da média, como que ela vai dividir melhor o bolo de forma que o planeta seja melhor e mais habitável para todas as comunidades, não só para uma pequena minoria que tem acesso a bens e consumos e, inclusive, a processos melhores residências, melhores moradias, que não sofrem os efeitos das mudanças climáticas como as comunidades mais vulneráveis. Bem, lá no começo, Carlos, do Aparecido Debate de hoje, a gente falou sobre aquela estimativa de perdas econômicas, né? Para o mundo todo que está sofrendo com as mudanças climáticas, né? O impacto econômico dessas mudanças é muito grande, né? Olha, sem dúvida. E aí é importante fazermos uma conta simples. O mundo gasta em armamentos nucleares trilhões de dólares por ano, né? E com 10% disso, menos até 5% desse valor, você conseguiria empreender um grande processo de adaptação climática, salvaguardando essas comunidades. Então, isso nos dá uma ideia de como a humanidade gere mal os seus recursos no sentido de atender os mais vulneráveis. Além disso, tem uma questão extremamente relevante, que é que o acerto entre as nações, mas hoje, necessita de um suspiro, de um respiro de paz, para que se possa fazer os grandes acordos internacionais. Então, você tem um Estado onde há uma luta por hegemonia política entre Estados Unidos e China, você tem a guerra da Ucrânia,
você tem impasses políticos como o de Taiwan. Então, a geopolítica global ela vai tirando a possibilidade da humanidade de um multilateralismo colaborativo e que fortaleça o papel das Nações Unidas para que esses avanços entre os países, no sentido de prover aquilo que é globalmente mais necessário para a humanidade, venha a acontecer, né? Então, quando das conferências do clima vão todas as nações para a mesa de negociação, o que pesa mais é o seu interesse econômico, é o seu interesse político de não abrir mão do PIB baseado em combustíveis fósseis. Então, dinheiro tem, né? Mudanças climáticas arrasa a economia, mas arrasa a economia principalmente prejudicando os mais vulneráveis, né? Prejudica a agricultura, prejudica todas as fontes de produção da sociedade. Você imagina a instabilidade climática, o que gera com relação à posse de água, a possibilidade de acesso à água em todo o mundo. Isso dá uma ideia, por exemplo, na África subsaariana, o que vai acontecer em termos de desertificação, né? Desertização seria o termo mais correto, porque deserto é um ecossistema também. Então, o que se percebe é uma grande, eu diria, falta de compromisso global com aquilo que realmente é importante para a sobrevivência da humanidade com qualidade de vida. Exatamente, Carlos. E pena, né, Alexandre, que se fala e se alerta para os efeitos das mudanças climáticas só diante de uma catástrofe, diante de uma tragédia. Daí se fala, a gente precisa conter o aquecimento global, precisamos deter as mudanças climáticas, mas parece que rapidinho se esquece disso, né? Agora a gente viu na reportagem aí de Petrópolis a dor e o sofrimento dessa população que ainda é obrigada a viver numa área de risco. Uma chuva forte pode provocar um novo deslizamento e levar embora a vida de tantas pessoas, né? Eu pergunto para você, com base nessa reportagem que a gente acabou de assistir, Alexandre, como é que as mudanças climáticas afetam a vida das pessoas? Elas afetam o nosso cotidiano, Eduardo, infelizmente. Mas, além do que está na reportagem, se a gente pegar o caso do Brasil, como é que a gente vincula a nossa maior contribuição para as mudanças climáticas, que é a emissão de desmatamento na Amazônia ou no Cerrado, com o dia a dia de quem mora em Petrópolis ou no Rio de Janeiro. Também é uma conta relativamente fácil de fazer, que parte importante das chuvas que tem no país, ela vem da Amazônia. A hora que você tem uma alta degradação do bioma amazônico, você tem menos chuvas, e quando elas acontecem de uma vez só, que foi o que a gente viu em Petrópolis. Bom, isso quando a gente vai no supermercado, a gente viu isso no ano passado, um efeito inflacionário decorrente de processo de quebras na cadeia produtiva. Esse é o nosso dia a dia. É isso que a hora que a gente pega um ônibus ou a gente desmata, corta uma árvore, é esse efeito que vai ser, uma hora ele volta. É um efeito rebate da nossa atuação cotidiana. Carlos, às vezes a gente fica um pouco distante da nossa Amazônia, né? E a gente não presta atenção, o que acontece lá repercute aqui no mundo todo, né? É exagero dizer isso ou não? De forma alguma, isso é uma realidade, né? A Amazônia é o grande driver de transposição da umidade para todo o continente sul-americano, dos Andes para cá, né? A Amazônia, a umidade da Amazônia transportada abastece em 60% a região metropolitana de São Paulo, sudeste do Brasil, a região do Pantanal, forma a Bacia do Plata, é importante para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, né? Então, o que a Amazônia faz, na verdade, ela é a grande caixa d'água da América do Sul, né? Se nós permitirmos que a Amazônia seja desertificada, né, passe por um processo de savanização, o que vai ocorrer é que nós vamos perder essa regularidade hídrica que dá vida a todos os processos econômicos e mantém a qualidade de vida na América do Sul. Essa região dos trópicos que nós vivemos, por exemplo, na região de São Paulo, né, ela, no mundo todo, é uma região praticamente que passa por um processo de desertos. A única região do mundo que não tem essa característica de savana ou deserto é a região do Brasil, porque detém a Amazônia. A Amazônia é que garante essa manutenção. Então,
manter a Amazônia é manter a água, né? É incrível como isso é tão simples, mas o governo, por exemplo, tem se recusado a admitir essa prioridade. Essa é a prioridade do Brasil, não tem outra. Foi muito bom, Alexandre, ter entrado nesse assunto. E além da Amazônia, Alexandre, a gente precisa também olhar para outros ecossistemas brasileiros que também estão seriamente ameaçados, né? Exatamente. A questão das mudanças climáticas é que ela, no caso dos nossos biomas, é que a hora que a gente desmata ou degrada, a gente piora a mudança climática, porque emite gás de efeito estufa, e isso vai reverter no maior degradação dos nossos biomas. Nós estamos no Vale do Paraíba, TV Aparecida. Quer dizer, o que acontece a hora que você tem menos floresta, né? Você tem menos água. E menos água, você vai ter menos chuva, o que vai ocasionar menos floresta. Então, você entra num efeito cascata em que o pior só piora. O que a gente tem que fazer? Reverter esse processo, é manter a floresta que temos, restaurar em áreas que estão com baixo uso, em áreas degradadas, como a gente chama. E aí, o que a gente espera com isso? Gerar mais emprego, gerar mais novas oportunidades e ter melhor qualidade de vida para toda a população. Muito bom, a gente já teve aí um retrato, né, das mudanças climáticas que está provocando o aquecimento global e ameaça para o nosso planeta nesses primeiros 2 blocos do Aparecida Debate, mas o último é dedicado justamente para a COP27, para a gente saber, né, Carlos e Alexandre, se é um sinal de esperança ou mais uma decepção, né? Mas é daqui a pouquinho, porque agora o Aparecida Debate faz mais uma pausa e volta para falar sobre essas mudanças climáticas e as ações para salvar o planeta. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre as mudanças climáticas e o futuro do planeta. Participam do programa com a gente o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, e mestre em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas. E também o Alexandre Prado, especialista em mudanças climáticas e diretor de Economia Verde na WWF Brasil. Bem, o Eduardo Góes mostra agora para a gente como a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, tem se preparado para mais uma estação chuvosa depois daquela tragédia que aconteceu no ano passado. No temporal do dia 15 de fevereiro de 2022, em Petrópolis, a Defesa Civil da cidade atendeu mais de 7.000 ocorrências. Agora, com a próxima temporada de chuvas, que já começa a dar sinais, a administração pública tem procurado evitar danos. Nós temos um sistema de sirene. Esse sistema de sirene ele é acionado toda vez que um índice pluviométrico é atingido por unidade de tempo. E a comunidade já conhece isso, porque a Defesa Civil faz os simulados, tem encontros, principalmente com os núcleos comunitários de Defesa Civil, que é uma extensão da Defesa Civil, onde a Defesa Civil faz o treinamento de pessoas da própria comunidade e elas ajudam, né, a comunidade não só a isolar o local, fazer o acionamento do socorro correto e também direcionar pessoas que precisam para os pontos de apoio. A Defesa Civil de Petrópolis, somente no ano passado, quadriplicou o número de pontos de apoio, né? Principalmente num trabalho feito com a comunidade, onde a própria comunidade fez mapas de perigo. A Prefeitura de Petrópolis tem uma preocupação especial com as áreas de risco remanescente, onde aconteceram escorregamentos e parte dessas localidades não podem ser habitadas até que seja feita uma intervenção de engenharia ou então que seja determinado de vez se algumas áreas não poderão ser mais ocupadas. Para o povo da cidade, a igreja tem sido uma ajuda importante na hora do sufoco. Todas as igrejas aqui começaram a atuar prontamente, né? Acolhendo as famílias, usando como forma de abrigo mesmo, né? E aí depois a gente começou a fazer o trabalho durante 6 meses, que foi de atender e acompanhar essas famílias, orientando sobre os benefícios de direito, a garantia de cidadania deles, né? E também de ofertar a eles a concessão da cesta, alimentos. A minha casa não foi atingida, mas eu tive que sair, ela foi completamente interditada. Eu tive que sair, eu tinha as minhas coisas que eu estava acostumada a fazer, ali tive que ir para um outro lugar, mudança onde não cabiam tudo, sem dizer que a população ficou sem o ciclo, sem a rotação.
Os clientes todos do mês desmarcaram, ninguém marca mais nada, ninguém procura, então a nossa forma de fazer compras, de comprar, de ter, de se sustentar, e a igreja foi muito importante nesse momento, que ela tanto cedeu o espaço para a comunidade fazer a comida e servir para os que estavam necessitados, os que não foram atingidos vieram, e muitos que foram atingidos também ajudaram. Ficamos aí quase um mês comendo quentinha. E depois veio a igreja, acho que se propôs e fez a entrega das cestas básicas e os atendimentos. Pelo que dá para ver, o período de chuvas já voltou. Mas a lição que fica é a seguinte: o tempo passa e os problemas são os mesmos. Será a falta de luta do povo? Acho que não. Será a falta de dinheiro, falta de vontade política. O Aparecida Debate de hoje quer fazer você aí de casa pensar um pouco mais a respeito do assunto. Pessoal de casa e os nossos convidados, então essas perguntas eu passo para vocês. Carlos e Alexandre, começando pelo Carlos. Bom, você quer saber a respeito das soluções para esse problema, é isso? Exatamente, o nosso repórter falou aí, né, Carlos? Questão de descaso, falta de dinheiro, falta de vontade política. Afinal, a gente procura uma resposta, porque sempre quando acontece uma tragédia como essa em Petrópolis, e lembrando que no final agora recente, final de 2022, nós tivemos fortes chuvas e tempestades, chuvas bem acima do nível normal, em vários estados que foram muito castigados, Santa Catarina, próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, a história vai se repetindo. O que dá para fazer, afinal? Olha, veja, não tem novidade nesse processo, né? Você tem tragédias anunciadas. Você tem legislação no Brasil que nos garante ações efetivas. Você tem a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política de Mudanças Climáticas, você tem também ciência, né? Conhecimento científico, cartas geotécnicas, levantamentos que apontam quais as áreas que devem sofrer intervenção, quais as áreas onde a situação é mais difícil, que deveriam haver as relocações de população, quando não dá para manter o local. Você tem uma perspectiva de piora no cenário por conta da aceleração das mudanças climáticas e falta nesse processo uma grande lacuna, que é a da participação social e do controle social. Você organizar a sociedade para que ela cobre efetivamente e continuamente o problema. Veja a tragédia que se abateu sobre Recife no ano passado, sobre a Bahia, né? Sobre as questões, por exemplo, as encostas de Santa Catarina nas estradas. Então, tudo isso é tão evidente, mas você não tem elementos de adaptação em curso. Nem na área federal, que deveria estar alimentando esse processo, e aí eu vejo uma grande lacuna na posição do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de estimular a adaptação às mudanças climáticas, da mesma forma como os estados não estão fazendo a lição de casa, e principalmente os municípios, que são detentores do território. Geralmente, nos municípios que necessitam de defesa civil, esse departamento, por vezes, ele não é entregue na mão de gente especializada, gente competente que possa tocar, de fato, a sua missão no sentido de salvaguardar a vida da sociedade. Mas são cargos políticos. Então, a gente precisa dessa perspectiva mais técnica que possa fazer uma gestão adequada, que é indicada claramente pelo levantamento geotécnico do Brasil, né? Então, eu acho que falta essa seriedade, esse compromisso, esse envolvimento dos governos, dos departamentos ambientais, da defesa civil, envolvendo a comunidade de uma forma mais efetiva, para que a gente tenha um melhor aparato para enfrentamento do problema que deverá se agravar, né? Esse é o elemento mais difícil para a sociedade. Ele vai se agravar. Alexandre, a gente também viu aí na reportagem do Eduardo Góes, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, de que sempre quando acontece uma tragédia, a sociedade se une, né? O povo brasileiro é muito solidário. Isso inclui a comunidade local, inclui as pessoas de fora. A igreja teve uma atuação muito grande, não somente nessa, como em outras tragédias provocadas
pelas chuvas, mas eu gostaria de ampliar essa conversa, esse debate. De uma forma geral, como é que nós, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas? Oi, Eduardo, obrigado pela pergunta. É realmente o papel da igreja em apoio às populações mais vulneráveis, em situações de risco e depois já de calamidade, foi impressionante no caso de Petrópolis, mas não só. E uma boa resposta, como você sabe, o resultado da COP27 foi a criação de um mecanismo de perdas e danos, onde a proposta é que os países mais desenvolvidos, os países ricos, eles criem uma forma de financiar a perdas e danos dos países mais pobres, das populações mais vulneráveis. A gente poderia pensar em algo semelhante aqui no Brasil. Como que a nossa elite econômica, socioeconômica, cria um mecanismo para apoiar as comunidades mais vulneráveis, seja na área urbana, como foi o caso de Petrópolis, seja na área rural, mais vinculada às populações indígenas, que sofrem os danos das mudanças climáticas. Essa é uma coisa a se pensar, dado até o resultado da COP27. Além disso, obviamente, tem coisas que a gente pode fazer no dia a dia, como qualquer cidadão. Por exemplo, usar mais transporte público. É óbvio que o nosso transporte público não é o melhor do mundo, mas se a gente não usa, como que vai ser melhorado? Então, óbvio é que a gente usa mais transporte público, com a tendência de eletrificação daqui a alguns anos, você tem menos emissão de combustíveis fósseis. Obviamente, cuidado com os córregos, com os rios, mantenha a floresta, mantenha a paisagem, evita sujar o rio, jogar dejetos, lixos direto no rio, evitar consumir em excesso, né? Já é um absurdo num país como o nosso a gente pensar que há possibilidade de consumo em excesso num país que é tão carente, que tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então essas são algumas medidas que podem ser feitas no nosso cotidiano que ajudam bastante no caso de combater as mudanças climáticas. Bem, a gente está caminhando para o final do Aparecida Debate. O Alexandre citou, gostaria de falar com vocês dois agora sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP27, que aconteceu no Egito, reuniu líderes do mundo todo, ativistas, ambientalistas, organizações sociais, para discutir o futuro do planeta diante dessa ameaça do aquecimento global. Foram 2 semanas de intensos debates. O final da COP27, Carlos, precisou ser adiado por 2 dias para se costurar, negociar aquele acordo que o Alexandre citou, que é o do Fundo de Perdas e Danos. Bem, eu vou direto na pergunta. O que dá para esperar desse acordo, dessa criação desse fundo que saíram da COP27? Bom, o que se percebe é claramente um atendimento a uma reivindicação das populações mais vulneráveis que vinha ocorrendo há 30 anos, né? Então, essa perspectiva de perdas e danos é a velha história que a gente conhece, está internalizada no direito do Brasil, de qualquer país, no direito internacional. Se você bate no carro do outro, você tem que pagar se você foi ocupado pela colisão. Então, da mesma forma, os países que provocam o aquecimento global, que têm maior responsabilidade, deveriam aportar recursos para que os países que são mais atingidos e não têm emitido tantos gases de efeito estufa, eles possam ter a sua vida mais equilibrada e se defender dos efeitos do aquecimento global. Essa lógica de perdas e danos é a lógica da justiça ambiental. É a lógica da justiça, né? Se você provoca um dano, você repara. Porém, na hora de tornar isso real, a dificuldade é imensa, porque nenhum país poluidor ele quer assumir a sua responsabilidade de dizer, olha, eu, de fato, exerço uma capacidade de piora desse processo X, então eu aporto o equivalente para resolver o problema. Bom, por que isso acontece? Porque os grandes países, estão extremamente preocupados com a sua questão particular, pessoal, geopolítica. Vamos falar aí Estados Unidos, China, Rússia, Índia, que são os países que estão certamente à frente do Brasil no processo de emissão. A Índia, uma carta fora do baralho, porque precisa prover energia
para a parte de população que ainda não tem. Mas, principalmente, China e Estados Unidos teriam que dar uma contribuição muito maior. Então, esse fundo de perdas e danos, ele passa a ser agora uma carta de intenções, que felizmente foi assinada. Mas nós só vamos saber realmente se o aporte financeiro vai acontecer na COP28, né? E talvez numa COP futura, porque virou um fundo sem fundo. Ainda não tem fundo. Pois é, não tem os detalhes, né? Quem que vai pagar, quem que vai receber, quanto vai pagar, esses detalhes todos somente para o final desse ano. É se esperar muito, né, Alexandre? Eu tenho um pouquinho ainda de tempo e aí eu faço a pergunta que eu deixei lá no intervalo para vocês dois. É um sinal de esperança ou será mais uma decepção, Alexandre, para a gente encerrar? É um pouco dos dois, né, Carlos? Copo cheio e copo vazio, né? Eu acho que ele é um sinal de esperança, porque ele, como bem disse o Carlos, é uma proposta que já estava em discussão há 30 anos. Então, é um sinal de esperança de que esse princípio foi aceito. Então, durante 30 anos se questionou o princípio e agora ele foi aceito no arcabouço global. Mas é, obviamente, também uma decepção porque não se chegou a uma discussão de valores. Ou, além de valores, como isso vai acontecer ao longo dos próximos anos. Não são questões fáceis de serem resolvidas. Se a gente pensasse em implementar uma coisa parecida aqui no Brasil, então, por exemplo, quem tem carro próprio, obviamente, então, não usa transporte urbano, ou usa menos. Então, essas pessoas, ao comprar um carro, têm que pagar um imposto que vai ser direcionado para apoiar as populações que usam ônibus urbano. E assim por diante. Né? Se a gente pensar isso no nível nacional, você imagina a dificuldade de se implementar um mecanismo parecido aqui no Brasil. Ora, eu acho que é o que a gente tem que fazer. Eu acho que é exatamente o que o Brasil tem que fazer. A gente entrar nessa discussão da forma madura. O Brasil, durante muitos anos, foi liderança na discussão de mudanças climáticas. Deixamos de ser nos últimos 4 anos, esperamos que voltemos agora, e com processo de propostas. O que a gente faz em casa, com um país que é muito desigual, uma das maiores desigualdades do planeta, ao lidar com um mecanismo de perdas e danos construídos nacionalmente? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ser respondida nos próximos anos. Pois é, todos nós, né? Eu vou ficar com a esperança. Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre as mudanças climáticas e os efeitos sobre o planeta, um desafio para o mundo todo e uma ameaça para as futuras gerações. Fortes ondas de calor, incêndios florestais, tempestades, tornados e furacões. Eventos cada vez mais severos que castigam várias partes do mundo, mas principalmente as comunidades mais vulneráveis, mais pobres. No fim do ano passado, uma nova tentativa, a gente acabou de falar, de reverter esse cenário. Líderes de mais de 100 países, organizações sociais, ambientalistas e ativistas se reuniram no Egito para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP27, e depois de muito debate, um acordo histórico e a criação de um fundo para ajudar os que mais sofrem com as mudanças climáticas, mas os detalhes ainda não saíram do papel, que deve acontecer só no fim deste ano. Contamos com a participação do Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, é mestre em Gestão Ambiental pela Fundação Getúlio Vargas e membro do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. Também tem especialização em Economia das Mudanças Climáticas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Aqui eu agradeço muito pela presença hoje no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. E também o Alexandre Prado, especialista em mudanças climáticas e diretor de Economia Verde na WWF Brasil. Foi diretor econômico da ONG Conservação Internacional em Brasília por 8 anos e liderou programas da Fundação Getúlio Vargas no Instituto Arapiaú. E atuou ainda no Instituto WRI Brasil, onde ajudou na criação do cálculo do protocolo de gases do efeito estufa. Uma ótima noite para você também, Alexandre. Seja sempre bem-vindo aqui no Aparecida Debate na TV Aparecida. E se você quiser rever esse programa, ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira contando com a sua companhia. Boa noite, um ótimo descanso e até lá.